Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Footy e sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundiário, o nosso vídeo diário a comentar o Mundial de Clubes, malta. É verdade, está quase a acabar, este vai ser o antepenúltima edição do Mundiário e hoje nós vamos falar da primeira meia-final. Vamos falar do fim da linha para os clubes brasileiros neste Mundial de Clubes. Vamos falar da eliminação do Fluminense e passagem do Chelsea, malta. Íamos para este jogo com muita expectativa de ambos os lados. Do lado brasileiro, um Fluminense que vinha com grande ímpeto por ter passado por duas equipas assim, supostamente superiores, Al Hilal e Inter de Milão. Dentro do campo, malta, não tem o que dizer. A primeira parte, eu acho que é um domínio do Chelsea. O Chelsea, para mim, dominou durante toda a partida. Se eu venho falando que o Renato Gaúcho tem conseguido dar bons nós táticos, tanto no Inzaghi quanto no Chivo da Inter de Milão, desta vez, meus amigos, o Enzo Maresca deteriorou o Renato Gaúcho. Mano, o Enzo Maresca pegou o Renato Gaúcho e pôs no bolso, mano. Enzo Maresca, discípulo de Guardiola, fez uma tática exemplar, mano. Foi um Chelsea que abafou o Fluminense do início ao fim da partida, meus amigos. O Chelsea praticamente não deixou o Fluminense jogar na primeira parte, com uma boa pressão, não tão agressiva, mas uma boa pressão a condicionar muito a equipa do Fluminense. E uma coisa que devo detalhar sobre esta tática do Chelsea é como o meio-campo do Chelsea engoliu completamente o meio-campo do Fluminense. O meio-campo do Fluminense tem sido peça-chave não só no momento defensivo como no ofensivo. Foi completamente engolido nesta partida por um aspecto simples, né? O Chelsea fez uma espécie de 4-3 médios, né? Com o Enzo e o Caicedo um pouco mais defensivos, o Enzo a ter mais saída para ataque, mas com o Palmer muito mais ofensivo, muito mais a jogar nas costas do ataque, e o Nkunku a funcionar como um jogador meio que sem posição, o gajo a vaguear pelo meio campo, o que acho que dificultou muito a marcação da equipa do Fluminense. No começo do jogo o Fluminense até tenta deixar o jogo mais parelho, o Fluminense até tenta igualar a partida, mas não consegue. O Fluminense, que repetiu a dose dos últimos dois jogos, né? É o famoso equipa que ganha não se mexe, né? Tem mantido essa mesma tática que tem dado resultado nas últimas partidas com o esquema de 3 centrais, malta. E acho que um fator muito importante, para além desse aspecto do Nkunku estar a vaguear pelo meio campo, foi Pedro Neto, meus amigos. O Pedro Neto destroçou o lado esquerdo da defesa do Fluminense, lado direito no caso, mano. O que o Pedro Neto acabou com o Guga nesta partida não está escrito. Tanto que o primeiro gol do Chelsea, que vem logo cedo na partida, vem do lado esquerdo, numa incursão do Pedro Neto pela esquerda. Ele leva mais ou menos até à linha, cruza, o Thiago Silva até faz um bom corte, mas corta para onde aparece o João Pedro. E, meus amigos, o gol do João Pedro é uma pintura. Ele dá uma chapada de pé esquerdo, mas é aquele remate que faz tipo aquele balãozinho, mano. Faz só o balão suficiente para encobrir o guarda-redes e entrar. É um gol espetacular de João Pedro. Já agora, primeiro gol do João Pedro com a camisola do Chelsea, ok? O João Pedro foi contratado há pouquíssimos dias, estreou-se contra o Palmeiras vindo do banco, fez a sua estreia como titular hoje e faz também a sua estreia a marcar. Já agora, Lei do Ex, né? A Lei do Ex nunca falha. João Pedro, formado no Fluminense, foi o seu primeiro clube a nível profissional e agora a marcar contra o Fluminense, malta. Basicamente, quase todas as jogadas do Chelsea na primeira parte ocorrem assim, né? Com o Pedro Neto com as suas incursões pela esquerda, a balançar para cima do Guga, a carregar para dentro e a cruzar. O Chelsea tem umas duas chances assim com cabeceamentos para fora. O Fluminense mal conseguiu atacar na partida, mas conseguiu atacar uma vez ou outra, explorando ali alguns erros da defensiva, principalmente ali do meio campo do Chelsea. Tanto que uma dessas jogadas é uma boa combinação do Hércules com o Cano a fazer o famoso pivô, a triangulaçãozinha ali, aquela tabelinha, o Hércules tabela com o Cano, aparece na cara do guarda-redes. Eu acho que o Roberto Sanches demora um pouco a sair dentro dos postes. Ele consegue dar um bom toque a tirar do Roberto Sanches, se não estivesse o Cucurella atento. O Cucurella aparece na linha para limpar e evitar 1-1 para a equipa do Fluminense. Ou seja, um Fluminense que, apesar de estar a ser dominado, era um Fluminense que estava muito atento, que aproveitava o mínimo erro do Chelsea para ir lá na frente e marcar. Tivemos também um momento muito polémico nesta primeira parte. Foi na sequência de um livre à esquerda, cruzamento do René dentro da área,
e há ali uma mão do Chalobah ou do Adarabioio, acho que é o Chalobah, que a bola bate entre o braço e a barriga do jogador do Chelsea, né? E ali o torso do jogador do Chelsea. A princípio o árbitro dá penalti, mas com recurso ao VAR, o árbitro tem a seguinte interpretação de que o braço está numa posição natural. Eu acho que é um lance muito duvidoso, porque assim, é muito complicado, né? Porque o jogador está a ampliar, né? Se não tivesse ali o braço, a bola passava por ali, talvez fosse parar no Tiago Silva, podia ter empurrado. Mas ao mesmo tempo, mano, o gajo também não pode fazer o braço desaparecer. O braço não está totalmente esticado, não está colado ao corpo. É uma situação complicada, mas o árbitro decidiu assim. Ok, né? Não tenho muito o que dizer, e acabava a primeira parte assim, com o Chelsea superior na partida e com a vantagem por 1-0. Na segunda parte, malta, o Chelsea entra mais dominador ainda, o Chelsea a empurrar ainda mais o Fluminense para trás, até que num certo momento o Renato Gaúcho decide, não está a funcionar esta tática dos três centrais de defesa a 5, vamos mudar. Ele decide tirar um dos defesas para lançar um jogador de ataque, que é o Keno, né? Um jogador para jogar mais a extremo, lançando assim o Arias para o meio. Não, o Arias continua na direita, e também trocou os pontas de lança. O Cano, que teve um jogo muito complicado, teve ali muito sozinho contra os dois defesas do Chelsea, acabou por não ter protagonismo, entrou o Everaldo. E logo na primeira oportunidade o Everaldo já tem uma boa chance para chegar ao golo, onde ele dentro da área consegue fazer um bom remate em que obriga o Roberto Seixas a ir ao chão para fazer uma defesa. Mas para azar do Fluminense, logo depois do Fluminense ter tentado assumir uma postura mais ofensiva, o Chelsea, logo depois de levar essa oportunidade do Fluminense, faz um contra-ataque letal. Depois dali uma carambola lá atrás, onde o Palmer ganha um ou outro ressalto, o Enzo acaba por ficar com a bola, fazer um bom lançamento para o João Pedro, que carrega a bola até a área, e mesmo o Chelsea estava numa situação de superioridade numérica, uns 3 ou 4 jogadores do Chelsea a virem contra 2 defesas do Fluminense, o João Pedro nem quis saber, cortou para dentro, fuzilou, a bola ainda bate na barra e entra 2-0 para o Chelsea, lei do ex em dobres de dupla, e João Pedro já dá um bom... Como é que se diz? Epá, esqueci-me outra vez, mas tipo, ele já dá uma boa aparência na sua estreia titular, a fazer 2 golos e o Chelsea a vencer por 2-0. Eu acho que com isso o Fluminense desanimou um pouco mais, né? Porque se era um Fluminense que propunha-se a ser um pouco mais ofensivo depois dessa alteração, é um Fluminense que vai-se um pouco mais abaixo. Apesar de tudo, o Fluminense desmanchando a sua linha de 3, passando para uma linha de 4 e para uma tática mais ofensiva, o jogo acaba por ficar mais partido. E com mais espaço o Chelsea acaba por criar algumas boas chances, porque o Chelsea também decidiu apostar no remate fora da área. Teve uns bons remates fora da área, tem um do Cucurella, tem um do Malo Augusto, que passam ao lado. Tem ali uma boa chance também, que eu não vou me lembrar de quem é que remata, eu acho que é o Malo Augusto, dentro da área, que ele corta para cima de um defesa do Fluminense, remata, o Fábio estava batido, mas foi lá o veterano Tiago Silva para fazer um belo corte, não foi na linha, foi longe da linha, mas é um corte espetacular do Tiago Silva, para evitar aquilo que podia ter sido o 3-0 e que mataria o jogo de vez, né? Não teria muito mais o que fazer. E o jogo vai passando nessa dinâmica, muito mais partida, ainda com o Chelsea a ser mais dominador. O Fluminense saía uma vez ou outra lá para a frente, mas não conseguia criar grande coisa. O Chelsea, na minha opinião, acho que até teve mais perto de chegar ao 3-0 do que propriamente o Fluminense de reduzir o marcador, e o jogo ficava por isso mesmo, meus amigos. O Chelsea vence por 2-0, uma vitória, eu diria, tranquila do Chelsea, porque tirando ali aquele lance em que o Cucurella corta na linha, aquele possível penalti, aquela chance do Everaldo, são para uns 3 momentos de perigo do Fluminense. Tirando esses rasos momentos, eu acho que o Chelsea teve sempre o jogo sob controle e ganha com justiça, uma margem 2-0, avança para a final, sim. Eu tenho que admitir que eu subestimei muito o Chelsea à partida para este Mundial de Clubes. Eu não esperava ver um Chelsea tão forte assim neste Mundial de Clubes. Também é verdade que o Chelsea teve uma trajetória muito mais fácil, já que o Chelsea apanhou o Benfica nos oitavos, apanhou o Palmeiras e o Fluminense, enfim, todas as equipas de média prateleira, vamos ser sinceros. Benfica, Palmeiras e Fluminense não são equipas de topo, né? Ao contrário do Real Madrid, por exemplo, que apanhou o Juventus, já apanhou Borussia Dortmund e agora vai apanhar PSG, né? Portanto, o Chelsea teve um caminho muito mais fácil, também há que salientar isso, mas um Chelsea que eu subestimei bastante, e a verdade é que está um passo do título, né? Se por alguma borra completa os gajos ganharem o jogo, eles são campeões, mano. Não tenho o que dizer.
Do lado do Fluminense, malta, tem que se aplaudir o Fluminense, mano. Foi uma grande campanha, o Fluminense já fez muito mais do que se esperava, como eu já tinha dito no meu último vídeo, toda a gente estava à espera que o Fluminense fosse ser o pior brasileiro deste Mundial de Clubes, e muito pelo contrário, foi o melhor, foi o que se bateu melhor, conseguiu empatar com o Dortmund na fase de grupos, conseguiu eliminar a vice-campeã da Champions, conseguiu passar pelo fortíssimo Al Hilal, conseguiu-se bater-se bem até com a equipa do Chelsea nesta meia-final, apesar de nunca ter estado perto de passar. Eu acho que foi uma boa campanha, conseguiram eliminar grandes equipas, conseguiram se bater de frente, conseguiram chegar às meias finais, portanto parabéns ao Fluminense, né? Representaram muito bem o futebol brasileiro, apesar de tudo vale lembrar que o Brasileirão teve um representante nas meias finais, enquanto por exemplo Série A e Bundesliga não tiveram, que são duas das top 5 ligas europeias, o que não quer dizer nada, né? Enfim, mas há que se parabenizar e é o fim da linha também para o futebol brasileiro, malta. Analisando também um pouco do futebol brasileiro em si, acho que foi uma boa prestação dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros acho que saíram-se muito bem neste Mundial de Clubes. O Botafogo foi muito melhor do que se esperava. Esperávamos que fosse perder na fase de grupos. Chegou aos oitavos. O Palmeiras acho que foi mais ou menos dentro do que eu esperava. O Flamengo também, mais ou menos. E o Fluminense acho que foi a grande surpresa, malta. Mas espero que vocês tenham gostado, malta, já sabem, amanhã também vai ter a análisinha do Real PSG, portanto fiquem atentos aqui ao canal. Não se esqueçam de deixar aquele likezão que motiva-me a trazer mais análises como esta e aquela inscriçãozinha que vocês já sabem que ajuda para caraças. Portanto, fui.